Vair de Mello constava como não membro. A secretaria está corrigindo aqui a presença do deputado, que está desde o início. Eu vou abrir a palavra para ele também, por conta dessa correção junto à secretaria. Deputada Bia Kicis. Pois não, presidente, muito bom dia. É uma alegria estarmos de volta aqui, vendo Vossa Excelência, tão bem disposto. Eu quero dizer, senhor presidente, que a gente fica aqui escutando essa mesma ladainha da esquerda, que quer botar a culpa de tudo no Jair Bolsonaro, que foi lá e começou. O povo não está caindo nessa. Quando a gente vê a reação do público, seja na internet, seja convivendo com as pessoas, encontrando, andando por todo canto, está muito claro, primeiro, que essa coisa dessas falcatruas de desconto, isso já acontecia muito antes do governo Bolsonaro, isso é muito antigo, mas é que essa CPMI tem um escopo de tratar, de não se alongar tanto no tempo. A gente teve história de ex-ministro Paulo Bernardo, que foi acusado de descontos indevidos de aposentados. Pelo amor de Deus, isso é muito antigo. Mas o fato é que foi no governo Lula, em meados de 2023, que houve uma explosão. A coisa veio de um montante que aí não tem como não enxergar e não ver, não tem como. Então, assim, essa mentira, eles podem gritar, ficar falando mentira aqui o tempo todo, não vai colar. E é por isso, presidente, que nós precisamos da prorrogação dessa CPMI, porque tudo que está acontecendo, as prisões que ocorreram, de todos aqueles operadores, ocorreu por conta desta CPMI. Então, a gente espera que realmente o presidente do Congresso faça essa prorrogação, que ela é muito importante. Outra coisa, se eles falam tanto, né, de que o problema teria sido do governo Bolsonaro, que já é uma grande mentira, que já foi desmascarada, por que o decreto 10.410, que tinha os mecanismos de controle e que fazia com que os benefícios começassem bloqueados, não foi seguido por esse governo? Simplesmente desconsideraram esse decreto, os mecanismos de segurança. E quando nós conseguimos encerrar, acabar com esses descontos, o PT lutou, entrou com a emenda, foi contra acabar com os descontos. Felizmente, nós conseguimos. E quanto à CPMI agora do Banco Master, é bom esclarecer para o público que foi a oposição que conseguiu as assinaturas, o PT não assinou coisíssima nenhuma, e quando eles dizem que assinaram uma CPI, a CPI que depende da vontade do presidente da casa, Hugo Mota, para abrir e que precisa de enfrentar uma fila de mais de 14 CPIs que estão paradas. Por favor. Não será instaurada. Quem quer assinar de verdade, assina a CPMI. Essa sim terá que ser instaurada em algum momento. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Vair de Mello. O Brasil está diante dos episódios mais vergonhosos da sua história. O roubo sistemático dos aposentados. Não estamos falando de números frios, de planilhas e estatísticas. Estamos falando de idosos, de homens e mulheres que trabalharam a vida inteira, que contribuíram com a Previdência, que acreditaram no Estado brasileiro e que hoje dependem desse benefício para comer, comprar remédio e sobreviver, senhor presidente, com dignidade. E o que o Estado permitiu? Permitiu que esse dinheiro fosse sugado por esquemas, associações suspeitas, inescrupulosas, descontos indevidos e fraudes que aconteceram debaixo do nariz desse governo federal. Isso não é apenas um escândalo administrativo, não é apenas falha técnica, isso é uma crise moral, ética profunda. Porque quando o governo sabe, é alertado e informado e não age, ele deixa de ser apenas incompetente, ele é conivente. E o que mais choca, senhor presidente, essa casa é o esforço deliberado para blindar pessoas próximas ao poder. É um absurdo que a base do governo tenha atuado para impedir o convite do Lulinha, do Frei Chico e de tantos outros. Aqui ninguém está condenando ninguém, mas essa casa vale um princípio básico da democracia que não teme. Se o governo diz que não tem nada a esconder, por que medo? Por que barrar convites? Por que impedir que essa CPMI ouça todos os envolvidos, inclusive os familiares, aliados do atual presidente da República?
Isso não é proteção institucional, não é defesa de Estado, isso é proteção política. Portanto, roubar o aposentado é roubar dignidade. O Brasil exige respostas, os aposentados exigem respeito. E esse governo, pelo bem dos aposentados, precisa se manifestar, porque jogou a sujeira para debaixo do tapete do Palácio do Planalto. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Para o artigo 14, por 5 minutos, o deputado Rogério Corrêa. Obrigado, presidente. Primeiro, é fake news que eu produzi foto, convocaram mais Campos Neto, mais Bolsonaro. Essa foto está viralizada por todas as redes e todo mundo viu isso antes de eu reproduzir. Segundo, se o deputado ficou tão sentido que eu bloqueei ele, eu vou desbloquear. Eu vou desbloquear e vou querer e aguentar essa voz rouca de tanto falar mentiras e fake news contra o governo presidente Lula e rir como hiena, que ri da própria desgraça, inclusive da prisão do Bolsonaro na Papudinha. Continue rindo, deputado hiena, da sua própria desgraça. Mas vamos ao que interessa. Banco Master. Banco Master, quem é que salvou, está tentando salvar em vez de denunciar Banco Master? BRB. Quem principalmente fez isso? Ibanez Rocha. Junto com quem? Campos Neto. Campos Neto é aquele que foi indicado por Bolsonaro para, no Banco Central, deixar que o Banco Master fizesse o que quisesse. Junto com eles, nós não podemos esquecer que teve um ECT, que já foi aqui dito, que, olha só, no dia 17 de setembro de 2020, foi assinado pelo governo Bolsonaro para que o Banco Master começasse a roubar dos aposentados. São 254 mil, como disse o presidente, aposentados roubados no Banco Master a partir do governo Bolsonaro autorizar que isso acontecesse. E não houve nenhum ministro do governo Bolsonaro que dissesse o contrário. E, portanto, durante todo esse período, o Banco Master roubou dos aposentados, através do ECT do governo Bolsonaro. Isso aqui está claro. Se quiser, nós vamos passar para a imprensa, para o povo brasileiro, o ECT assinado do governo Bolsonaro, para o Banco Master roubar dos aposentados. Assim como também foi durante o governo Bolsonaro que começou o roubo dos aposentados no INSS, do desconto associativo, com entidades picaretas que nós estamos demonstrando e que o presidente Lula agora está resolvendo. Quinto lugar, presidente, é muito importante dizer isso. Que engraçado esse negócio do Banco Master. Por isso que eu assinei CPI, assinei CPMI também, que está agora com a nossa Melchiona e também Luiz Helena, já assinei a CPMI. Sabe por quê? Foi exatamente este pessoal, Vorcaro e Zetel, que deram 5 milhões para a campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Deputada Elisiana, 5 milhões para a campanha deles. Sabe quanto que eles deram para a campanha do Lula? Nada, zero. Ou seja, Bolsonaro recebeu dinheiro de Zetel e Vorcaro, dinheiro sujo do INSS, dinheiro sujo do Banco Master. Isso tem que ser verificado. Esse pastor Zetel, esse é outro que tem que vir aqui. Eu resumo essa história dizendo o seguinte: bolsonarista gosta de dar tiro no pé. Pediram a CPMI do 8 de janeiro, qual o resultado? Bolsonaro na Papudinha. Pediram a CPMI do INSS, qual o resultado? Lula está devolvendo o dinheiro que Bolsonaro roubou. Agora querem a CPMI do Banco Master. Vão ver que Vorcaro e Zetel deram 5 milhões para o Bolsonaro e, em troca, o que foi esse agradecimento? O crédito consignado no Banco Master, 250 mil aposentados que foram prejudicados. Essa é a verdade dos fatos. E toda vez que eles pedem CPMI, como eles negam a história, eles são incapazes de ver o passado. Então, na CPMI de 8 de janeiro, eles achavam que apenas nós íamos ver o dia 8 de janeiro, como se não tivesse fato histórico. Olha o negacionismo, deputada Soraya, ou senadora Soraya. Na CPMI do INSS, eles acharam também isso. Olha, tem roubo lá dentro. Mas não olharam o passado de quem começou isso. Quando a gente começa a olhar o passado, eles é que fizeram. Agora eles pedem do Banco Master e a gente, antes de começar a debater, já chega com o ECT mostrando que eles é quem fizeram
o contrato para roubar dos aposentados. Então são 3 CPMIs em que são 3 tiros nos pés. E eu gosto de ver bolsonaristas dar tiro no pé. Por isso que eles estão desnorteados, uma brigaiada danada. Não sabem quem é candidato, se vai ser o filho do Bolsonaro, que agora nós vamos mostrar daqui a pouco que ele está envolvido junto com o careca do INSS, vai ter que vir aqui depor. Então falaram tanto do filho do Lula, nada provaram, mas nós estamos cheios de provas do envolvimento do filho do Bolsonaro na CPMI do INSS. Obrigado. Pois não. Só um instante. Presidente, só para constar que eu não fui desbloqueado ainda. Então, o deputado fake news, que é um mentiroso contumaz. Excelência. Que falou da minha avó, Excelência. Que gracinha. Ri mais aí, Helena. Ri aí. Senhores, por favor.